O presidente Jair Bolsonaro pretende confirmar 2 nomes ligados a ele e aos filhos dele para o Ministério da Justiça e para a Direção-Geral da Polícia Federal. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, é cotado para assumir o Ministério da Justiça no lugar de Sérgio Moro, que pediu demissão anteontem. O cotado para comandar a Polícia Federal é o delegado Alexandre Ramagem, atual diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Ramagem foi chefe de segurança de Jair Bolsonaro durante a campanha e também é próximo da família do presidente. O presidente Jair Bolsonaro passou o dia no Palácio da Alvorada. Recebeu os filhos e só no fim da tarde se encontrou com o ministro da Secretaria de Governo, Eduardo Ramos. Diferentemente de ontem, quando teve várias reuniões políticas. Uma delas com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, nome mais cotado para assumir a pasta da Justiça no lugar de Sérgio Moro. O ex-ministro pediu demissão na sexta-feira, quando acusou o presidente Bolsonaro de tentar interferir politicamente nas investigações da Polícia Federal. Jorge Oliveira é muito ligado à família Bolsonaro. Trabalhou nos gabinetes do deputado Eduardo Bolsonaro e também de Jair Bolsonaro quando ele era deputado. O pai do ministro Jorge já tinha trabalhado por 20 anos com o deputado Jair Bolsonaro. Nesta foto, Jorge Oliveira aparece entre os padrinhos de casamento de Eduardo Bolsonaro. Quem também esteve com o presidente ontem e participou de 2 reuniões foi Alexandre Ramagem, diretor da Agência Brasileira de Inteligência, que deve ser indicado para comandar a Polícia Federal. Os 2 nomes têm em comum o apoio dos filhos do presidente. Nesta foto, publicada numa rede social de Carlos Bolsonaro, Ramagem aparece ao lado do vereador numa festa de Réveillon. Hoje cedo, o presidente rebateu um comentário feito numa rede social em que uma pessoa diz que Alexandre Ramagem é amigo dos filhos do presidente, inclusive foi indicado por eles. Bolsonaro respondeu: "E daí? Antes de conhecer meus filhos, eu conheci o Ramagem. Por isso deve ser vetado? Devo escolher alguém amigo de quem?" O deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL do Rio, vai apresentar uma ação na Justiça para tentar impedir que Ramagem assuma o cargo caso seja nomeado para a PF. O deputado lembrou que Ramagem é amigo dos filhos do presidente e chefiou a segurança de Bolsonaro em 2018, durante a campanha eleitoral. As denúncias feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro são muito contundentes e graves. Indicam que o presidente da República quer ter controle sobre a Polícia Federal, quer transformar uma polícia pública no seu interesse privado. O líder do partido Rede, no Senado, já entrou com uma ação na Justiça. Ao demitir o diretor-geral da Polícia Federal nesta semana, o senhor presidente da República tenta claramente interferir em investigações que estão em andamento. É devido a isso que protocolamos uma ação popular na Justiça Federal de Brasília que busca 2 objetivos. Primeiro, suspender a demissão do diretor-geral da Polícia Federal e, em decorrência disso, evitar que qualquer superintendência da Polícia Federal seja modificada pelos intentos do senhor Jair Bolsonaro. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro publicou mensagem numa rede social afirmando que, lamentavelmente, o ex-ministro mentiu sobre interferência na PF. Nenhum superintendente foi trocado por mim. Todos foram indicados pelo próprio ministro ou diretor-geral. Para mim, os bons policiais estão em todo o Brasil e não apenas em Curitiba, onde trabalhava o então juiz. À tarde, o ex-ministro Sérgio Moro escreveu: "Tenho visto uma campanha de fake news nas redes sociais e em grupos de WhatsApp para me desqualificar. Não me preocupo, já passei por isso durante e depois da Lava Jato. Verdade acima de tudo, fazer a coisa certa acima de todos." Antes mesmo da confirmação oficial de que o Ministério da Justiça e a Polícia Federal devem ser comandados por pessoas íntimas da família Bolsonaro, houve reações contrárias a essa iniciativa. O senador do PT, Humberto Costa, disse que, se forem confirmadas, as nomeações indicam que o presidente está interferindo politicamente na Polícia Federal, como disse o ex-ministro Sérgio Moro. As acusações são muito graves, os indícios apresentados são muito fortes de que o presidente da República tenha tentado interferir politicamente em investigações realizadas pela Polícia Federal sobre pessoas do seu entorno.
Esses indícios, inclusive, são suficientes para que o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal abram investigações para apurar a autoria de crime de responsabilidade por parte do presidente da República, e só lamentamos que só agora o ex-ministro tenha trazido esses fatos, que tudo indica já acontecem há algum tempo. O líder do PSB, deputado Alessandro Molon, disse que o partido vai cobrar investigações no Congresso. Nesta segunda-feira, nós do PSB vamos dar entrada no pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, com base nas gravíssimas denúncias de crimes de responsabilidade feitas pelo ex-ministro da Justiça contra o presidente. Nós lamentamos ter que fazer isso num momento como esse, tão difícil que o Brasil vive, mas diante dos seguidos crimes que o presidente vem praticando, a nossa omissão seria imperdoável. O senador Jarbas Vasconcelos, do MDB, disse que é preciso garantir a autonomia da Polícia Federal. A Polícia Federal é e sempre foi uma instituição no país da maior seriedade. E essa seriedade deve ser preservada. A Polícia Federal deve ter sua autonomia sempre reforçada e ficar indiferente a qualquer interferência política, seja ela qual for. A Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal divulgou uma carta em que pede ao presidente Bolsonaro que ele assuma compromissos para resguardar a PF, que o futuro diretor tenha autonomia para formar sua equipe e que possa atuar de forma técnica sem a obrigação de repassar informações ao governo federal. Que o presidente se comprometa a enviar ao Congresso um projeto prevendo autonomia financeira para a PF e estabelecendo um mandato para o diretor-geral. E que a escolha do nome seja feita a partir de uma lista apresentada pelos delegados. O Palácio do Planalto não quis fazer comentários sobre as possíveis indicações de Jorge Oliveira e Alexandre Ramagem.